Mais uma vez, Romanos 12, 2, que diz o seguinte. Eu estou lendo na nova versão internacional, tá? Vai estar um pouquinho diferente. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Em suma, não tomem a forma do mundo. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, ele nos orienta, nos exorta a uma renovação de mente, de atitudes, e principalmente a mente, é claro, a fim de que nós venhamos a discernir a vontade de Deus, em oposição àquilo que o mundo estabelece como padrão. E hoje, nessa manhã, nós estaremos relembrando, estaremos trazendo alguns conselhos práticos para nós. Na verdade, são coisas que você já sabe. Mas como diz o apóstolo Paulo, né, agora me falhou realmente a memória, não me lembro se foi os Gálatas, ele disse, olha só, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Então a gente vai repetir algumas orientações e alguns padrões. O que nós temos aqui nessa manhã são orientações e padrões a serem seguidos, tá? Orientações e padrões a serem seguidos. E o título dessa mensagem tem tudo a ver com, com isso que eu acabei de dizer. O título dessa mensagem é O Discípulo de Cristo e a Sua Cosmovisão. O Discípulo de Cristo e a Sua Cosmovisão. Mas vamos lá, já falamos sobre cosmovisão aqui há algum tempo, mas vamos relembrar o que é cosmovisão? A cosmovisão cristã, né? No nosso caso aqui, a cosmovisão cristã está baseada nas Escrituras, que fornece para nós uma visão sobre a realidade baseada na ótica de Deus. Ela influencia a nossa forma de pensar, de agir e de compreender a Deus. Compreender o ser humano, entender a moral e o mundo em geral. Então, a cosmovisão, mais ou menos é isso. E agora, resumindo ainda mais sobre cosmovisão, eu anotei aqui, a caneta estava falhando, mas vamos lá. Ó. Cosmovisão cristã é a forma como pensamos e enxergamos o mundo pela ótica da palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Passo a passo. Cosmovisão cristã é a forma como pensamos e enxergamos o mundo pela ótica da palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Isso você já deve ter visto, sei lá, em filme, por exemplo. Tem um filme. Eu lembrei agora, nesse momento. Tem um filme que o protagonista é um homem. Eu não lembro se ele coloca... Eu sei que a visão dele fica diferenciada por algum motivo. Agora eu não estou lembrando o enredo. Eu não sei se ele coloca um óculos, sabe? Mas é como se nós colocássemos um óculos. Sem óculos a gente está vendo de uma forma. E a gente coloca óculos e... Que isso, rapaz?
Estou enxergando coisas que eu não enxergava antes. Então, a cosmovisão cristã é mais ou menos assim. Nesse filme, o rapaz tem uma moça bem gorda, muito gorda nesse filme. E aí, esse rapaz, eu não lembro se ele coloca um óculos, eu não sei o que aconteceu com a visão dele. Hã? Isso, obrigado, o amor é sempre, obrigado. E aí esse rapaz, ele se depara com uma moça muito, mas muito gorda. E aí ele olha para ela e ele a vê, eu vou dizer, ele olha o interior dela. O que os olhos dele físicos estão vendo é o interior dela, porque é uma moça muito linda. É uma moça, o que ele vê não é o que as pessoas veem. Então, assim, claro que a palavra de Deus é soberana, mas é como se fosse isso. Quando a gente passa a viver o padrão dentro da cosmovisão bíblica, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de reagir às coisas precisa estar pautado aqui. E a gente passa a enxergar coisas que a gente não enxergava. A gente passa a pensar de uma forma que a gente não pensava. Então, em suma, cosmovisão cristã é isso. É pensar segundo o coração de Deus. É pensar, viver, agir e reagir segundo a palavra de Deus. Amém? Deu para entender o que é cosmovisão cristã? E que a gente precisa ter? Deu para entender? Então vamos lá. Partindo desse princípio, existem, como eu falei, alguns conselhos e padrões que a gente precisa ter, precisa viver. E, sem mais delongas, o primeiro deles é: tenha fé. Ah, peraí, cara, isso é óbvio demais. Não, irmãos, não é. Eu, particularmente, eu tenho vivenciado na prática isso. E eu tenho visto isso. A gente sobe aqui, a gente canta de fé, a gente fala de fé, a gente prega de fé, mas na hora de viver a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, dentro dessa cosmovisão, o primeiro conselho que eu tenho para a igreja bíblica cristã aqui em São Gonçalo é viver a fé, viver o que está aqui na palavra do Senhor. E isso por exemplo, em Tiago capítulo 2, versículo 26, diz assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras está morta. Então, nós precisamos vivenciar isso. A gente precisa vivenciar nas diversas áreas, em diversas situações que ocorrem na nossa vida, queridos. E eu já falei para vocês que eu já orientei a vocês estão com dificuldade de vivenciar a fé? Olha para mim. Ah, então agora quer dizer que você é o padrão? Não, de modo nenhum, não sou o padrão. Mas eu sou alguém que tem sido desafiado pelo Senhor a vivenciar fé. Desde o momento em que nós conclamamos a igreja uma mudança, eu precisei dar passos e tenho necessitado dar passos de fé. Entendendo que uma série de situações poderiam ocorrer. E ainda assim, eu falei: Senhor, ou eu creio, ou eu não creio. Então eu creio. E eu vou dar um passo de fé. E é isso, e é simples assim. Quer dizer, não é simples não, tá? E é trabalhoso assim. Mas faz parte da caminhada de todo e qualquer discípulo. Fé. E junto com a fé, o que a gente não pode esquecer, querido? Para que essa fé, ela seja uma fé vibrante, viva, ela precisa estar acompanhada aqui, da alimentação da palavra de Deus, de jejum e de oração, porque se não tiver isso, na primeira adversidade que vier, no primeiro tapa que a gente tomar, a gente, tô fora.
É assim. Então a gente precisa estar cheio de Deus, a gente precisa estar cheio da palavra de Deus, a gente precisa estar cheio daquilo que gera em nós esperança, apesar das circunstâncias que os nossos olhos podem ver. Porque quando a gente está cheio daquilo que nos dá esperança e que é a palavra de Deus, que são as promessas do Senhor e as advertências também, ainda que a gente se preocupe, ainda que situações possam nos entristecer, elas só fazem isso de forma momentânea. Por quê? Porque o Espírito Santo vai agir dentro de nós com aquilo que nós temos guardado aqui, que é a palavra de Deus. Então, primeira coisa, fé. E, junto com tudo isso, vem a prática da palavra de Deus. Jejum, que é algo muito importante nos nossos dias. Oração. Sem isso, irmãos, nós iremos naufragar. Sem isso, as adversidades vão se levantar. E a gente vai ficar pelo meio do caminho. E a Bíblia declara que se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. É isso que diz a Bíblia. Não é algo do pastor Júlio. É o que diz a palavra de Deus. Ah, mas não tem jeitinho? Não, não tem jeitinho. Se a gente recuar, a gente é reprovado e ponto final. Segundo conselho. Qual deve ser o papel do discípulo junto à igreja local? Primeiro a gente falou fé. Claro que a gente não vai esgotar os assuntos, que tem alguns assuntos aqui para serem tratados. Então, falamos sobre a fé. E agora, qual deve ser o papel do discípulo na sua igreja local? No mesmo capítulo 12 de Romanos, versículo 10 e 11, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Em suma, nós estamos sendo exortados ao zelo na obra do Senhor. Nós estamos sendo exortados ao trabalho diligente, cuidadoso, com esmero, com dedicação, com excelência para o Senhor, com entusiasmo, com dedicação, com vibração. E infelizmente, queridos, não é isso que tem acontecido aqui. Não é. A quem nós servimos? Fica a pergunta. Talvez seja a mim que vocês estão servindo. Claro que não são todos. Provavelmente seja a mim. Porque se fosse para o Senhor, certamente haveria um zelo muito maior do que aquele que nós temos apresentado. E aí, se isso não compete a você, amém. Mas é importante que cada um de nós venha refletir sobre o nosso serviço na igreja local, para a igreja local. É importante. É muito importante. É importante que nós venhamos a refletir sobre qual é o nosso foco? Qual deve ser o nosso foco? Uma palavra me fugiu da memória agora. Qual deve ser a nossa prioridade? Como discípulo de Cristo. É importante a gente refletir sobre isso. Qual precisa ser a minha prioridade como discípulo de Cristo? Como alguém que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Qual deve ser? E de que forma eu devo me apresentar diante da congregação dos santos, diante da igreja do Senhor, que somos nós?
O texto falou aqui que a gente precisa se preocupar mais com o outro do que conosco mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está preocupado em servir com excelência, primeiro, ao Senhor, e segundo, ao outro, o outro também vai estar preocupado, ele entendendo o propósito de servir ao Senhor e ao outro, e esse ao outro inclui você. Então ninguém deixa de ser servido. É simples assim. Ninguém deixa de ser servido. Não é bom a gente sentar, entrar, né, no templo, no prédio da igreja, e tá tudo arrumadinho? Não é bom? Então, quem é que faz isso? Nós. Imagine se as cadeiras estão todas fora do lugar, tem coisas fora do lugar. Então é importante, amados, nós nos preocuparmos em fazermos com excelência, não porque o pastor pediu, mas fazer porque nós iremos prestar contas com alguém. E esse alguém não é comigo, eu posso pedir, eu posso falar. É minha função. Posso orientar. Mas a prestação de contas maior é com o dono da obra, não é comigo. A gente pode sentar, fazer reunião, olha, tá faltando isso, olha, eu quero agradecer a vocês por isso, amém. Isso pode acontecer? Pode. Mas a prestação de contas maior é com o dono da obra. E aí, de que forma nós temos priorizado esse momento? Será que você tem priorizado participar ativamente das atividades da sua igreja local? Eu nunca pensei que eu fosse falar tanto sobre isso. Eu nunca pensei que eu fosse vivenciar isso. Mas hoje é uma realidade. Eu sei que não é só aqui, mas é uma realidade triste. Imagina um pastor ter que pedir para os membros da igreja virem para o culto. Isso tem acontecido. E quanto a Deus? Será que ele se alegra com isso? E se Deus for comparar, a nossa disposição de simplesmente vir, agora eu não estou nem falando de servir, não, simplesmente vir para oferecer algo para Ele. Se Deus fosse comparar com outros irmãos que passam por diversos perigos, se bem que Rio de Janeiro, agora, hoje em dia, também está sendo um desafio, né? Há poder no nome de Jesus, mas é o que tem acontecido realmente. Mas ainda assim, tem pessoas em outros lugares, como nós assumimos aqui, na transição do louvor para esse momento, eu falava sobre isso. Tem pessoas que correm risco. Tem gente que não pode andar com esse santo livro nas mãos, em alguns lugares. Se Deus fosse comparar, eu já vi gente atravessando charcos, famílias inteiras, atravessando charcos. Gente andando por horas, não era uma hora. Horas. Para poder, estar junto com aquela congregação. Eu já vi vídeos de pessoas cultuando na chuva. De fato, eu não aconselho. Não aconselho. Mas não foi aqui, em outros lugares, onde existem muita escassez. Eu já vi vídeos de pessoas cultuando na chuva. A gente tem relatos de pessoas cultuando em tumbas vazias. Se Deus fosse comparar com a nossa disposição, é claro que Ele sonda o nosso coração. E aí, isso é com Ele. Mas e se Ele fosse comparar? Então a gente precisa rever qual é o nosso papel de discípulo nessas questões. Uma outra que, particularmente, eu não tenho percebido, eu vou usar esse termo, mas veio ao meu coração. Então eu falei, eu vou falar. Uma outra questão também dentro do papel do discípulo, não apenas dentro do prédio da igreja para cultuar o Senhor, mas tanto no prédio da igreja quanto na sociedade. A forma de se vestir, a forma de se comportar, como é que tem sido?
Ou a gente aqui dentro é uma coisa e lá fora a gente é outra. Amados, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Imagina alguém chegar, mas você é discípulo de Cristo? Você é cristão? Será que a gente tem se comportado como 007 de Cristo? Não, não é para ser assim. A gente precisa exalar Cristo onde quer que estejamos. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. A gente precisa chegar e a pessoa notar que há algo diferente em nós. Em qualquer lugar. E isso não diz respeito apenas às mulheres, aos homens também, às crianças, aos adolescentes, às adolescentes. Isso é para todos. Como é que a gente precisa se comportar? Com excessos? Não. A orientação bíblica é modéstia. Modéstia. Mulheres, vistam-se com modéstia. Homens, também. Também. Outra coisa também, que a gente já sabe. Tudo isso que eu vou falar aqui a gente já sabe, tá? É só para relembrar. A gente está aqui por quê? Me ajudem, por favor. Podem falar. Para quem que a gente está aqui? Vou melhorar a pergunta. Para quem? Para cultuar o Senhor. É isso aí, tá certo. Ele é o alvo da nossa adoração. Ele é o alvo da nossa devoção. Aí você acha justo um Deus que é 3 vezes santo. Um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que está acima de presidentes, ministros, chefes, encarregados. Ele é digno do quê? Do nosso melhor. Sim ou não? E aí, com coisas assim, a gente deixa a desejar. Vou te fazer uma pergunta, não é para te constranger. Você chega atrasado no colégio? Não precisa me responder. Você chega atrasado no trabalho? Mas na igreja? Para cultuar o Senhor? Aí sabe o que acontece? Inclusive eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. A gente chega, sabe, vem porque já extrapolou o horário, aquela coisa toda, ou então vem de carro. Quando você está atrasado para algum compromisso, você está de carro, naturalmente você faz o quê? Eu falo por mim, tá? Quando eu estou atrasado no compromisso, naturalmente eu piso um pouquinho mais. Naturalmente. E aí, quando você pisa um pouquinho mais, você acaba se arriscando, ou não? Você acaba ficando menos paciente, porque parece que, sabe, o pessoal começa a atrasar na tua frente, aquela coisa toda. Não é a pessoa que está atrasada, é você que não cumpriu com o seu horário. Mesma coisa quem está andando ou vai esperar um ônibus. Então, queridos, será que Deus se agrada? Eu sei que é uma coisa que parece ser uma coisa pequena, mas se um chefe não se agrada do nosso atraso, e mesmo que ele não tem chefe, às vezes você é um profissional que entrega algum tipo de serviço, e aí tem um prazo para entregar esse serviço. E aí o cliente, se você não entrega no prazo, o cliente vai falar, e dependendo do tipo de cliente, ele fala coisas que te magoam, que te entristecem, que te irritam. Sim ou não? Mesmo quem não tem patrão,
mesmo quem não é CLT, mesmo quem tem o seu próprio negócio, precisa cumprir um prazo. E para Deus, por que a gente não pensa dessa forma? Será que a gente realmente entendeu o verdadeiro sentido de sermos discípulos de Cristo? Tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas. É importante, amados. Deus, Ele quer, sabe, fazer a gente crescer mais. Ele quer derramar mais, mas se pequenas coisas, como um horário, por exemplo, a gente não consegue. Obreiros, nossa orientação aqui é 30 minutos antes. Para quê? Já falei aqui. Ver se está tudo certinho, tudo organizadinho, corpo diaconal, tudo organizadinho. Mas sabe o que eu tenho observado? Apenas alguns têm tido essa preocupação. Eu já percebi que tem alguns que às vezes até chegam cedo. Chegam cedo e sentam, não procuram algo. Pô, vamos ver o que está fora do lugar, vamos lá, vamos ajeitar. Primeiro, é para Deus. Depois, é para o meu irmão. Quero deixar tudo pronto. Gente, e tudo isso não embora, não me foge a mensagem de Neemias, embora a gente esteja falando de sermos organizados, aquela coisa toda, vai além disso. Vai além. É o que está dentro do nosso coração. É a forma como a gente enxerga o Senhor. É mais grave do que parece. É mais grave do que parece. Porque vai além. Então a gente precisa se esmerar. Já falamos, quem atua no culto são 30 minutos antes. E tem gente que dentro desses 30 minutos antes, ainda chega 10 minutos depois do culto iniciado. É para Deus mesmo? Vamos ser sinceros? Não é. Desculpa. Não é não. É para mim. Se for para mim, eu até aceito. Porque eu não posso fazer nada por você, a não ser orar e orientar. Mas se for para Deus, irmãos, realmente a situação é muito triste. Porque como eu estou dizendo, vai além de não cumprir um horário. Tá? A mensagem que a gente está trazendo está indo além de um simples horário que a gente não consegue cumprir. Está indo além. Outra coisa também, dentro do papel do discípulo na igreja. Outra coisa boba, mas que tem um grande significado por trás. O aparelho. Imagina a gente pregando e... Tem gente que tem dificuldade de entender as coisas, você sabia disso? Tem gente aqui dentro que tem dificuldade. E qualquer situação, eu já tive esse feedback. Já houve pessoas me procurando, olha, eu tenho uma grande dificuldade de prestar atenção. Me lembrei agora, e a pessoa falava comigo que alguém, não sei por qual motivo, ficava batendo na cadeira. Alguém que estava atrás ficava batendo na cadeira. E a pessoa falou, poxa, pastor, eu tenho uma grande dificuldade de prestar atenção, sabe? De acompanhar. E teve um dia que alguém, não sei porquê, ficava batendo na cadeira. Eu ainda olhava para trás. Então, queridos, falando do celular, a pessoa falou sobre isso. Então, qualquer coisa que venha tirar a atenção do próximo, do outro, a gente deve evitar. Você quer ver uma coisa que eu achei interessante, achei legal? Um irmão me procurou e ele falou, olha só, quero deixar claro que ele pode fazer isso, tá? Ele pode.
Deixar muito claro aqui, senão, tá em pecado porque está trabalhando. O irmão me procura e falou, olha só, pastor, pode ser que eu tenha que me levantar na hora da mensagem ou em qualquer momento do culto e atender o telefone, porque eu estou de serviço. Só que o telefone dele está no silencioso. Fica no silencioso. Como eu falei, ele tem essa possibilidade de conseguir vir estando de serviço, dependendo do movimento. E ele falou, ó, se tocar eu tenho que sair. Eu falei, amém, irmão. Achei um ato nobre. Então, ao entrar, eu sei que a gente esquece, eu mesmo tinha esquecido. Eu não sei se vocês observaram, que eu fiquei tentando aqui botar no vibrocall ou no modo avião. Tanto faz. Porque o momento aqui não é para a gente usar esse aparelho. Embora alguns utilizem a Bíblia, mas dê preferência por essa Bíblia aqui. Eu tenho várias versões da Bíblia aqui no meu aparelho. Várias. Mas a minha predileta é essa aqui, ó, em papel. Está errado usar aqui? Não, irmãos, não está. Mas dê preferência para essa. Então, ao adentrar por ali, por aquelas portas, na verdade o portão, bota no silencioso. Se você, talvez você esteja de serviço, igual o irmão falou para mim, bota no vibrocall, aí você vai sentir, a hora que vibrar, você vai olhar, opa, serviço. Então vamos, nessas pequenas coisas, vamos nos disciplinar, autodisciplinar. Outra coisa também que a gente pede, e tudo isso que eu estou falando, irmãos, é proibido. Não, o pastor não disse que é proibido, é para a gente evitar, pensando no próximo, pensando em não atrapalhar o próximo, que às vezes tem mais dificuldade, e até mesmo no pregador. Tem hora, irmãos, eu vou falar para vocês, eu não sou muito quando eu estou aqui, tá? Eu não sou muito de perder o fio da meada, não, mas já teve dias aí que realmente ficou difícil. Ficou muito difícil. Então é muito importante para nós pensarmos uns nos outros, como discípulos do Senhor, estarmos aqui com um só foco. E quem é o foco? O Senhor. Qualquer outro tipo de coisa fica para depois. É claro, irmãos, que às vezes a pessoa toma uma medicação diurética. O pastor falou que não pode levantar. Não é isso. Vocês estão entendendo? É o bom senso. Dá para segurar? Beleza. Não dá? Vai. Vai. É isso, é questão de bom senso. Água geralmente dá para esperar, ou então traz uma garrafinha. Como já foi orientado há algum tempo atrás. Ou então, pelo menos o pregador tem um privilégio, né? Então, são coisas pequenas que a gente orienta e é para o nosso próprio bem. Porque são pequenas coisas. Você quer ver um exemplo disso, tudo que eu estou falando? Cupim. Qual o tamanho do cupim? Durval Rio que ele entende. Qual é o tamanho do cupim? Grão de arroz, obrigado. Talvez até menor, né, Durval? Agora, qual o estrago que ele faz? Então, muitas das vezes, vou usar uma outra analogia, muitas das vezes a gente vê um pedregulho e a gente desvia, né? A gente vê um cisquinho, a gente ignora. E é isso que tem acontecido. E muitas das vezes, sabe, pode ser isso que está faltando para nós fluirmos mais na presença do Senhor. Para que a gente, sabe, tenha liberdade para levantar a mão, para adorar o Senhor, para estar motivado na presença do Senhor. Às vezes é isso. Coisinhas pequenas. Às vezes é um cupinzinho.
Que bichinho insignificante. Deixa ele lá para você ver. Deixa. O tempo vai passar. Não vai ser de uma hora para outra, não. Quando for ver, vai ser tarde demais. Então, sejamos diligentes. Próximo. Cuidado com o seu corpo. O texto que eu escolhi, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Cuidado com o corpo, pastor? Cuidado com o corpo, irmãos, não é só apenas se vestir de forma modesta, não é apenas jejuar, orar, consagrar a vida, procurar viver em santidade, mas é cuidar dessa casca aqui que um dia vai perecer também. E a gente tem vacilado nisso. Mantenha uma boa alimentação. Ele fala isso. Querido, nem sempre manter uma boa alimentação ou uma alimentação regular diz respeito a gastar dinheiro. Eu sei que para que a gente realmente tenha uma alimentação equilibrada, tem que gastar. Mas e quem não tem? E eu louvo a Deus. Minha esposa procurou um especialista. E ela tem conseguido resultados com aquilo que a gente pode ter, não com aquilo que tem que ter. E o especialista, graças a Deus, é voltado para essa classe, para o pobre. E ali deu dicas para ela, que para ela, graças a Deus, está funcionando. Eu também preciso entrar, tá? Eu confesso que eu ainda não entrei nessa dança com ela. Mas ela tem tido ótimos resultados dentro daquilo que nós podemos ter. Então, cuidar do nosso corpo não é ter desculpa. Eu, muitas das vezes, mas é caro, sabe, viver uma dieta. Eu concordo, Mas dentro da nossa possibilidade, é possível a gente ter uma alimentação menos agressiva ao nosso corpo. Pesquise. Vá num nutricionista, como ela foi. Por exemplo, o nutricionista que ela foi é aqui no posto de saúde. Ela não precisou pagar uma quantia alta, procurar um nutricionista de renome. Bom, não. Foi aqui no posto de saúde. Por isso que eu falei que é voltado para a nossa classe. E graças a Deus ela vem tendo excelentes resultados. De vez em quando dá uma escapadinha, principalmente no dia de PG, né? Vocês estão rindo, né? Dia de PG é terrível, irmãos. Finalzinho da reunião, Jesus. Mas cuide do corpo em nome de Jesus. Outra coisa, descanso. Cuidar do corpo não é apenas alimentação equilibrada, mas também o descanso. Quanto tempo você tem dormido? Não precisa me responder, não. Rapaz, estou vendo que tem gente que tem dormido pouco aqui, hein? Isso vai trazer consequências para a sua saúde. Você sabia disso? A Bíblia declara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí? Eu estou dizendo isso, mas de ontem para hoje eu dormi pouco também. Eu estou no mesmo barco que vocês.
Mas é algo que a gente precisa praticar, queridos. É algo que a gente precisa se preocupar em fazer. Outra coisa, essa aqui é muito boa. Exercício físico. Misericórdia. Irmãos. Exercício físico. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para academia. E quem aqui falou de ter dinheiro para academia? Já entra logo de sola, né? Eu não tenho dinheiro para musculação, eu não tenho dinheiro para academia. Usa a criatividade, usa aquilo que você tem. Pobre é bom que se reinventa, né? Usa aquilo que você tem. Se você pode fazer uma academia, faça. Faça. Mas não deixe de cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quem não pode, pastor, academia? Corrida. Ah, pastor, você está brincando comigo, né? Não, não estou não. Pastor, mas e quem não pode corrida? Caminhada. Caminhada. Tem atletas aqui, eu sei que tem gente que... Foi na sexta-feira, alguém brincou, não, vou chamar uma irmã que corre, eu falei, vai me matar se eu tiver que acompanhar o ritmo dela. Vai me matar. Mas eu posso caminhar. Eu posso. E aí, qual é a recomendação para a caminhada? Para quem não tem nenhum tipo de problema também, questão de joelho, essas coisas. 150 horas por semana. Isso equivale a 30 minutos de caminhada durante 5 dias. Você divide isso. Aí, é desculpa da nossa parte ou não é? Não fazer atividade física. E mais, eu tenho problema com impacto no joelho. Minha esposa tem. Eu estou dizendo isso porque eu sei que ela tem. Ela tem um problema na cartilagem. Ela não pode caminhar. Nas nossas regiões, normalmente, tem programas sociais. Procura. E às vezes tem hidroginástica. A minha esposa fazia. Num programa social hidroginástica. Agora o programa... Não, ainda não acabou, mas está para acabar. Ah, mas eu não gosto de caminhar, eu não gosto de correr. Eu odeio correr. Eu não gosto de caminhar, eu não gosto de correr. Eu não tenho dinheiro para academia. Até onde eu me lembro, tinha uma outra irmã aqui. Eu louvo a Deus que hoje dá para citar como exemplo. Tinha uma outra irmã aqui que se reinventou também. E eu soube que ela aproveitou o período que a gente teve aí atrás, né, que parou tudo, aquela coisa toda, e graças a Deus o pessoal se preocupou em produzir um monte de conteúdo, e essa irmã, eu não sei se ela continua assim até, talvez continue, não sei. O que ela faz? Ela vai para a frente da TV, na sala da casa dela, e dana suar. Dana jogar toxina para fora. Porque está ali, ó. 1, 2. Está fazendo atividade física. É ou não é desculpa da nossa parte? Sabe o que é isso, irmão? Pecado. Simples assim. Pecado. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e a gente não está zelando por ele, tudo bem, a gente sabe que um dia vai acabar. Mas que não seja por pecado da nossa parte. E até quem já tem algum tipo de problema, a atividade física ajuda a regular. Dependendo do tipo de problema, claro. Então, não deixe de cuidar do seu corpo. Uma outra coisa também que é muito importante, queridos. Dentro dessa questão do cuidado com o corpo. Lazer. Pastor, lazer? Sim. Sim. Quais são os benefícios do lazer? Primeiro, aqui, ó, na cachola. Mental. Reduz o estresse e a ansiedade, promovendo relaxamento
e o bem-estar. Fortalece as conexões sociais. Benefício físico do lazer: melhora o humor, o vigor, a imunidade e o sono. Olha só quanta coisa. Tenha momentos de lazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não diz respeito a ter dinheiro. Diz respeito a você, sabe, procurar meios de fazer aquela higiene mental. Graças a Deus, não é sempre, né? Nem sempre dá, mas de vez em quando, eu já falei para vocês que eu não gosto de... Mariana que às vezes faz, eu não gosto de postar, mas de vez em quando a gente dá uma escapada para algum lugar aí, eu e minha família. Às vezes é só bater e voltar, mas pelo menos a gente faz. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares que eu não conhecia fazendo isso. Fica lá o dia todo, leva... Se não tem dinheiro para lanche, leva, prepara em casa e leva. Já conheci Teresópolis, recentemente fui a Teresópolis, não conhecia. Friburgo, lugares que eu tinha vontade de conhecer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir. Tem um dinheiro de passagem, quer ir num local diferente? Vai num parque. Ou até numa praça reformada da nossa cidade mesmo. Vai lá comer uma pipoca. Vai andar de mão dada com a sua esposa. Vai em Niterói, por exemplo. Aí são duas, quer dizer, 4, né? 2 para ir, 2 para voltar, porque mora aqui. Campo São Bento, vai lá. Vai andar lá à toa. Ou então vai para a beira da praia, mesmo que seja praia de Caraí, vai andar no calçadão. Senta lá e fica olhando para o mar, contemplando a beleza de... Gente, tem uma série de coisas que são possíveis a gente fazer. E mesmo se a gente não conseguir ir para Icaraí, por exemplo, pega uma praça dessa reformada aqui na nossa cidade, vai lá, senta lá um pouquinho, bota uma roupa leve, bota um tênis, vai andando para lá. Deu um horário para vir embora, vem embora. Já fez alguma coisa, já oxigenou. O que a gente não pode é ficar sempre naquela coisa, sempre. Então é importante, principalmente quem tem criança precisa fazer isso, né? Então, cuide do seu corpo e da sua mente. Cuide do seu corpo e da sua mente. Próximo conselho. A responsabilidade dos pais com os filhos. Tem alguns textos aqui que eu vou ler para vocês. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, versículo 3. Provérbios 22, 6 diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Efésios 6, 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Queridos, a responsabilidade da criação dos filhos não é da igreja. É dos pais ou responsáveis. Mas a igreja também precisa entrar com um papel forte no auxílio a essa educação. Amém? Mas a responsabilidade primária é sua. Papai, mamãe, responsável. Eu me lembro que, e aqui fica uma dica para você que é pai, mãe ou responsável. Eu me lembro que nós fomos convidados, Mariana era pequenininha, nós fomos convidados para ir numa igreja, para um amigo nosso. A gente foi e lá tinha o Kids. E terminou o culto, venhamos embora. Perguntamos, e aí, filha, como é que foi o culto? Eu não gostei. Não, mas por quê? A tia ligou a televisão, as crianças ficaram fazendo bagunça lá, riscando papel e não ensinou nada. Aí depois eu fui, chamei meu amigo, falei, querido, longe de mim qualquer situação, né, constrangedora, crítica, mas seria importante que o Kids lá da sua igreja, né, que as professoras
que a liderança trouxesse um conteúdo bíblico para as crianças. Mariana estava acostumada com conteúdo bíblico. E aí, ela se deparou com aquilo que ela viu lá e ela reclamou. Você aqui, você tem perguntado ao seu filho o que ele tem aprendido? Ah, mas ele não sabe falar. Ok, você pergunta à professora qual é o conteúdo? Tem que fazer. Sabe por quê? Você vai incentivar as professoras a não andarem de qualquer jeito. E se tiver alguma coisa, está faltando alguma coisa, vou jogar para a Rosana agora, nem falei nada com ela. Procura a Rosana. Rosana, olha só. Eu acho que está faltando alguma coisa. Eu perguntei ao meu filho, aquela coisa. É assim, queridos. Sabe, muitas das vezes a gente faz assim, ó, vai. E deixa. Tipo assim, ó, vai que agora, vai que é tua, Tafarel. Não é. Não é, a gente tem que fiscalizar. A gente ajuda. Ajude as professoras a serem melhor. As professoras do Kids a serem melhor. Para que não deem qualquer conteúdo. Para que elas se preparem melhor. Para que elas se preparem como alguém se prepara quando vai ministrar a palavra do Senhor. Ajudem. Perguntem aos seus filhos em casa o conteúdo que eles receberam. Perguntem. E se ele não fala, vai lá e pergunta qual o conteúdo que foi dado. Eu quero reforçar em casa. E reforça o conteúdo em casa. A criança aprende, a criança entende. A criança aprende e ela entende. Em nome de Jesus, faça isso. Então, outra coisa também muito importante, querido, é com relação a uma orientação que eu preciso dar para você. Tela. Tela. Telefone, TV, computador. Crianças até 2 anos. E detalhe, isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Crianças até 2 anos não devem ter acesso algum a qualquer tipo de tela. E de 2 a 5 anos, isso segundo a Organização Mundial, é no máximo 1 hora e mesmo assim junto com os pais. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora e junto com os pais. Eu não sou a OMS, mas eu diria para vocês, enquanto puder segurar e não dar tela, não dê. Independente da idade. Tá? Meu conselho. Mas isso aí é com cada um. Então, cuidado. Você deixa lá o aparelho na mão da criança, ó, só vai, ó. Tem hora que pode aparecer alguma coisa que não condiz. E mesmo que não apareça, tem um monte de desenho maldoso, capcioso, que está moldando o pensamento do seu filho, da sua filha, ou do seu neto, sobrinho. Então, alerte, cuidado. Não deixe a criança sozinha assistindo desenhos. Não é à toa que Satanás ele tem trabalhado arduamente, não é à toa que há um ataque muito grande às crianças pequenas. Através de desenhos, aquilo que outrora a gente achava que não tinha mal, tem sim. E é por isso que Paulo nos ensina aqui, a primeira leitura que a gente fez, a gente a não tomar o molde do mundo. Não, é criança, é desenho. Não, nem tudo é para deixar a criança ver. Porque tem coisas ali por trás que você consegue discernir e a criança não. E ela vai achar aquilo ali como certo. Então, cuidado. Fica aqui o conselho. Outra coisa. Papais, mamães responsáveis. Sejam observadores. De uns anos para cá, houve uma explosão de tipos de transtornos de crianças que nascem. Vocês já observaram isso? Quem é mais antigo já observou? Já observou? Então, o que o papai e a mamãe precisam fazer? Observar. Observar. Eu sei que papai e a mamãe, o responsável, às vezes vivem uma vida corrida, vai lá, vem para cá, tem que trabalhar, tem que colocar, sabe, o leitinho lá na despensa. Mas espera aí, dá uma olhada. Vê como é que a criança interage. Vê como é que a criança interage, vê como é que está, sabe, o desenvolvimento dela.
Leva no pediatra, pelo amor de Deus, gente. Posto de saúde tem pediatra, sabia? É difícil, mas tem. Tem que levar. Faça acompanhamento. Ah, mas eu não tenho plano. Dependendo do local, dá para fazer. Mesmo que seja no posto de saúde. Percebeu alguma coisa? Dá uma pesquisada também na internet. Hoje em dia a gente tem acesso à informação. Sabe? Compara, vê. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a criança cresce com algum tipo de comportamento atípico e os pais não conseguem perceber. É função nossa, queridos. É função nossa. E quanto antes a gente tem um diagnóstico, melhor para a criança e para você. Que aí você entende por que disso, por que daquilo, por que desse comportamento, por que reage assim. Não feche os olhos, não finja que não está vendo. Em alguns casos é assim. Observa, pesquise, pergunte, ore. Mas não deixe de buscar informação em nome de Jesus. Não deixe. E nós aqui também, o restante dos irmãos que já passaram por essa fase, a gente também precisa buscar informação, sabia disso? Porque, como eu falei, há uma grande quantidade de crianças atípicas. E a gente, como igreja, a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa se preparar para receber esse tipo de crianças. Ou o culto também não é para elas. Ou o reino de Deus também não é para elas. Elas vão crescer. E tem gente já grande que é assim. A gente precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoas. Então, ao invés de ficar lá, tá lá no sofazinho, só pesquisa. Vamos fazer alguma coisa. Não estou dizendo que você fique à toa, não, tá? Mas vamos fazer, quando tiver no seu período de descanso, vamos fazer algo útil. Pesquisa. Como é que eu devo lidar com essa situação? Vamos lá, vamos ver aqui o que está acontecendo. Essa incidência aí de crianças, sabe, com diversos tipos de transtorno. Como é que eu tenho que lidar com isso? Não é criticando, irmãos. Tá? Não é criticando. É incluindo. Mas para incluir, a gente precisa aprender como lidar. E aí pesquisa. Outra coisa, para os papais e para as mamães irresponsáveis, comportamento seu e do seu filhinho, filhinha no prédio da igreja. Qual deve ser? Pela manhã, normalmente a gente tem o kids. À noite a gente tinha, mas a gente foi perdendo aí algumas voluntárias. Então, por esse motivo é que a gente não tem à noite. E aí, à noite nós não temos o kids, mas também não abrimos mão da sua presença no culto à noite, nem do seu filho ou da sua filha. Então, qual a orientação que a gente dá para você no comportamento do seu filho, da sua filha, durante o culto no prédio da igreja? Primeira coisa, antes de sair de casa, tenha o hábito de orar por eles. Antes de sair de casa, tenha o hábito de orar por eles. Pastor, irmãos, orar. Você esqueceu que a gente está em guerra espiritual? Desperta. Se você esqueceu, desperta. Ore pela criança. Ore. Outra coisa também que deve ser feita regularmente. Conversar com ela, orientando-a como se comportar no culto. Você faz isso? Eu sempre fiz com Mariana quando eu era pequenininho. E se posicionar. Criança precisa ter limite. E quem dá o limite? É a própria criança? Quem? Os pais. Eu me lembro que quando eu trabalhava ainda no shopping lá em Icaraí, um colega, eu não estava no dia, e um
colega veio horrorizado, né, comentar comigo. Cara, tu não sabe o que eu vi agora. Eu falei, o que foi, cara? Rapaz, esse mundo está muito mudado, cara. Ele falou, meu Deus do céu, as pessoas falam, mas eu não tinha me dado conta ainda. Eu falei, o que foi? Ele, rapaz, mamãe chegou com um menino aqui, o menino disse que não queria fazer as coisas. A mulher começou a chorar, ligou para o marido e disse para ele vir porque não estava conseguindo dominar o filho. Criança de colo, aproximadamente de 2 a 3 anos de idade. Isso é grave, irmãos. Começou a chorar, ligou para o marido, vem aqui porque eu não estou conseguindo. É isso que a gente está vivendo hoje. Nós precisamos, lembra do primeiro texto que eu li aqui? Cuidado com o conselho que o mundo tem dado. Olha a sociedade como é que está hoje. Quem tem mais de 30 anos aí, é só analisar. Veja a sociedade como está hoje. A disposição de enfrentamento contra as autoridades no colégio. Eu sempre estudei em colégio público. Tinha uma ou outra coisinha? Tinha. Mas o que você vê hoje em dia, em muitos lugares, colégio privado e público, é aterrorizante. E por quê? Os psicólogos começaram a entrar, olha, não pode fazer isso, cuidado com isso, não faz aquilo, olha, vai crescer traumatizado, olha isso, olha o resultado agora. Está se amoldando com o mundo, é simples assim. É muito simples, irmãos. Se a gente olhar para a palavra, a gente não toma forma. Mas se a gente olha para o que estão dizendo hoje em dia, né? O mundo sempre foi mundo até agora, mas agora descobriram a pólvora. Não, agora tudo bem. A sociedade muda, evolui, ok. Mas tem princípios que Deus estabeleceu que devem permanecer. E sabe qual desses princípios deve permanecer? Você, pai, mãe e responsável, se imponha. Só que não adianta você não fazer isso em casa e aí chega no local público e tenta fazer. Aí você vai passar vergonha. Você tem que começar a fazer isso, sabe aonde? Em casa. Em casa. Começar a dizer não, sabe aonde? Em casa. Começar a dar palmadinha, sabe aonde? Em casa. Quando infringir uma orientação que você deu, quando não cumprir uma orientação que você deu, é em casa. É conversar em casa, olha só. Não pode fazer isso, isso, isso. É em casa. É assim que eu fazia com a minha filha. Eu me lembro que todas as vezes que a Mariana saía com Mari criou um hábito de beber água e comer biscoito. Por quê? Porque toda vez que ela era pequenininha, a Vânia levava, quando ia para médico, essas coisas todas, levava água e biscoito na bolsa. E falava com ela em casa, olha só, mamãe não tem dinheiro para comprar nada na rua. Avisava ela em casa. Ó, seu biscoitinho está aqui, botava na bolsa e mostrava a ela. Seu leitinho está aqui, botava. Ela até olhava para a mãe, mas não pedia. Por quê? Porque em casa a mãe conversava com ela. E a gente precisa fazer isso, queridos. É em casa. Continuando aqui. Como eu falei... estava quase esquecendo. Então, assim, algumas orientações aqui para dentro. Já falei, né? Antes de sair, impõe as mãos e ore. Isso com frequência, tá? Que seja uma rotina para vocês. Senta e fala, ó, não faça isso. A criança entende sim, tá bom? É claro que é um aprendizado, queridos. Você acha que você vai falar com ela hoje, ela vai fazer hoje? Eu acho difícil. Se com adulto não acontece isso, com criança vai acontecer? Então, o que você vai fazer? Conversar. Olha só, nós vamos para a igreja, agora não tem o Kids. Então, é importante para você sentar, ouvir.
Converse com a criança. Desce um pouquinho assim, ó, e conversa olhando para ela. Alguém já viu o Super Nani aí? Tá bom? Vamos lá, próxima orientação. Uma incoerência que eu vejo. Primeiro eu vou falar o caso. Tá as crianças. Aí o pai e a mamãe assim. Shh, shh. Gente, isso é incoerente. Você bota a criança junto. Você não quer que ela brinque? Pelo amor de Deus, é criança, né? Você não quer que ela converse? Poxa, é incoerente isso, gente. O que eu tenho que fazer? É muito simples. Não deixa junto. Na hora do culto, não. Não deixa junto. Que aí elas não vão ter o desejo de interagirem umas com as outras. É simples assim. Eu me lembro que eu e meu irmão, a gente costumava brigar na hora do culto. E o que minha mãe fazia? Né, quando a gente era criança, o que minha mãe fazia? Minha mãe sentava no meio, botava eu de um lado e meu irmão de outro. Gente, acontecia um milagre. Não tinha briga. É simples assim. Sabe? A gente não brincava, não. A gente brigava mesmo. Beliscava, puxava a orelha. Então, são coisas simples que a gente consegue fazer. A gente explica, olha, na hora do culto, não. É para Jesus. É tudo uma questão de ensinar, queridos. Demanda tempo? Sim, até a criança acostumar, demora. A gente sabe disso. Não é de uma hora para outra. Mas se a gente fizer, a gente consegue. Outra coisa importante, não traga objeto estranho ao culto para o seu filho. O que é objeto estranho, pastor? Qualquer coisa que não seja a Bíblia. Porque aqui é um local de usar a... Ponto. Já falei tudo. Outra coisa, não permita o trânsito dela durante a palavra, nem que ela pregue junto com o pastor. Ué, pastor, aí, não, meus irmãos. O que acontece? Existem momentos que são toleráveis, existem situações que são toleráveis, tá? Mas, via de regra, é importante. O máximo que você conseguir, o máximo que você puder, segurar. Por quê? Atrapalha. Pastor, mas é criança. Mas não deixa de atrapalhar, mesmo sendo criança, irmãos. Essa é a verdade. Agora, não é porque a criança fez um pio e você vai... Ai, agora... Não, gente, não é isso. Sabe? Não é aquela coisa de, como diz a Vânia, ferro e fogo. Não, não é isso. Não é isso. De repente a criança deu um grito, deu um aleluia, deu um glória a Deus. Calma, não é para tanto. Sabe? Mas se algo for contínuo, de fato atrapalha. Tá? Então, ensine. Não adianta brigar, ensina. Ensina em casa. E aí, quando fizer, ó, papai avisou, mamãe avisou, ou o responsável, ó, eu te avisei, não faz, não pode, nesse momento não. Tá bom? E por último aqui, em relação aos pais dos filhos, e a parte mais importante, correção. Provérbios 19:18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Provérbios 29:15. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 29:17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Em suma, pais não devem, isso na sua casa, tá? Pais não devem deixar de corrigir os seus filhos quando for necessário, pois é um ato, ouça, é um ato de amor e cuidado, um ato de proteção. Depois você leia, depois você ouça essa mensagem. E tem outras mensagens para trás que nós já falamos sobre esse tipo de assunto. Próximo tema. Estamos quase finalizando. Quantos são casados aqui? Oh, glória! Vamos lá. 1 Coríntios 7, de 3 a 5, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Vou ler só até aqui. Tem mais texto, mas eu vou ficar aqui.
Queridos, cônjuges devem cumprir com os seus deveres conjugais, independente do tempo de casamento, independente da idade. Ponto final. Quem diz é a palavra. Qual é o impeditivo disso? Doença. Ou, se houver uma necessidade breve, para que haja uma separação para se consagrar para um propósito de oração. Fora isso, irmãos, não cumprir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que a Bíblia fala sobre o mentiroso? Me ajudem aí. Vai herdar o reino dos céus? Não? Tá. Mas o que isso tem a ver, pastor? Você lembra quando você estava lá no altar? Ou você estava no cartório? E você assumiu um comprometimento? Isso aqui, irmãos, a aliança, é muito mais do que um instrumento redondo de seja lá o metal que for. Por trás disso aqui, existem um modo de comportamento que a gente precisa ter. E Deus estabeleceu isso. Então, aos casados, se não há nenhum tipo de enfermidade, aos casados, exclusivamente aos casados, se não há nenhum tipo de enfermidade, ou se não há uma separação temporária para se consagrar, deve ser realizado, deve ser cumprido o propósito, um dos propósitos do casamento, que é de estarem unidos como uma só carne. Se isso é privado e não há uma causa dentro daquilo que nós falamos agora para você, você pode estar pecando. Ah, mas eu não tenho forças. Procure um médico. Simples assim. Outra coisa. Ah, mas eu não tenho... Estou usando a palavra... Eu não tenho forças. Primeiro, eu falei procura um médico. Não, mas primeiro, sabe o que você tem que fazer? Orar. Entre em propósito de oração e fale com o Senhor. Irmãos, esse é um assunto sério. Fale com o Senhor, porque pode ser batalha espiritual, irmãos. Pode ser batalha espiritual. Eu já li casos em que era batalha espiritual. E começaram a orar. E Deus mudou o quadro. O que não pode acontecer, queridos, é que o cônjuge, que o casal, dê em brecha para que o diabo venha entrar e fazer bagunça. E outra, para finalizar esse assunto, bem sucinto. A fisiologia do casal é diferente. Então, a maior responsabilidade de trazer, vamos usar um termo aqui, alegria para outra parte é do homem. Então, o homem precisa se preocupar em gerar, em trazer essa alegria para sua esposa. E vice-versa. Porque também não adianta o homem se esforçar para trazer essa alegria para sua esposa, se ela é indiferente naquele momento. Isso também é pecado. E Deus está observando. Eu acho interessante, fazendo algumas leituras dentro desse assunto, eu acho interessante que tem crente que é estritamente espiritual. Não, eu oro, ou então todos nós temos que orar. E esse ato aqui, que Deus criou, também é. E por que muitas das vezes, um caso que eu estava lendo, tinha gente que não se preocupava com, não, a gente já tem 10 anos de casado, não precisa se preocupar com isso mais não precisa se preocupar. Há poder no nome de Jesus. Quem criou foi Deus, queridos. E isso é para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. Ouça isso em nome de Jesus, independente da idade que você tenha, é para a glória de Deus. Deus quem criou cada célula do nosso corpo, foi Deus quem criou em nome de Jesus.
que vocês não se privem um ao outro em nome de Jesus. E se houver algum tipo de patologia, de dificuldade, primeiro ore e depois procure um médico em nome de Jesus. O que não pode acontecer, deixa como está, pelo amor de Deus. Um dia você vai prestar contas a Deus, irmãos. Eu falo isso com todo o temor no meu coração. Que nós tenhamos aqui casais, famílias saudáveis em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Próximo, quase finalizando. Solteiros. Conselho para os solteiros. Neemias, capítulo 13, versículo 26. Olha só. Gente, você acredita que eu não conhecia esse texto? Mas vamos lá. Olha o que o texto diz. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Neemias 13, 26. Vou pular agora para 1 Coríntios 7, versículo 9 e versículo 39, que diz assim: mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Qual a relação desse texto que eu li de Neemias com esse de 1 Coríntios? A proibição de Deus de que eu vou usar esse termo, o seu discípulo, se case, se relacione com pessoas que não são discípulos do Senhor. Peraí, pastor. É exatamente isso. Se você pega a sua Bíblia, eu só escolhi um texto. Mas se você pegar a sua Bíblia, no Antigo Testamento, você vai encontrar vários textos em que a orientação de Deus para o povo de Israel não se misturar. Ponto. E aí aqui a gente vê Paulo falando. Olha, ele está falando aqui para a mulher, mas isso aqui pode ser usado para qualquer um solteiro. Qual é a orientação de Paulo? Contanto que seja no Senhor. Então, eu não posso amar quem eu quiser? Pode. Mas foi amor à primeira vista. Beleza, não tem problema. Mas depois você arca com as suas consequências também, tá bom? E o texto aqui diz o porquê que Deus falava para não fazer. E qual foi a orientação que Deus deu, irmãos, e que eu dou para vocês, e que eu reforço para vocês aqui hoje? Por causa da influência daquele que não professa a mesma fé que a sua. Ponto final. É por isso. O pastor não quer. Não tem nada a ver com que eu não... Quem sou eu para dizer que você pode fazer alguma coisa ou não, irmãos? Quem sou eu? A questão é que se você se relaciona com alguém que não tem a mesma fé que você, essa pessoa vai influenciar nas suas atitudes e vai comprometer a sua vida com Deus. É isso que Deus estava dizendo aqui a respeito de Salomão. Isso está escrito aqui em Neemias, querido. E parece que dá um apagão na gente, né? E aí a gente olha... Nossa! É ela, é ele. Obrigado, Senhor. Quando às vezes não tem nada de Deus no negócio. Porque Deus não vai contradizer a palavra dele. Ou então a gente tira essa parte da Bíblia. Não vai contradizer. Contanto que seja... Poxa, pastor, mas está difícil. Não está difícil. Você que não tem orado.
Ore. Faça propósito. Vou corrigir o que eu estou falando, é difícil? É, mas não é impossível não, tá? Faça propósitos. Você que ainda não encontrou a pessoa, você que tem um desejo, e eu louvo a Deus que você tem esse desejo de se casar novamente. Faça no temor do Senhor, em nome de Jesus, para que não haja consequências lá na frente. É isso aqui que a palavra está dizendo, queridos. Não é proibindo você de se casar novamente, não. A questão não é essa. De se relacionar com alguém que você goste, não. A questão não é essa. A questão é que essa pessoa... Imagina se você casa com alguém que não professa a mesma fé que você. Aí vamos lá. E essa pessoa não se converta. Porque tem gente que acha que namoro é campo missionário também. Mas não é. Não é. Vamos lá. Eu vou me colocar como exemplo. Digamos que eu tenha casado com a Vânia e Vânia não ser cristã. Nasceu a Mariana. E eu sei do caminho, eu conheço o caminho. Quer dizer, pareço conhecer, né? Deixa para lá. Aí eu quero conduzir minha filha no caminho do Senhor. Aí eu vou, levo aquela coisa toda. Aí a mamãe, peraí, pô, vou numa festa ali. Aí leva a menina para lá. Exatamente isso que, ao nos orientar, o Senhor quer evitar. Então, queridos, finalizando aqui, eu vou ler algumas coisas aqui, ó. Falta de sintonia espiritual, por isso da advertência de não se unir com uma pessoa de outra fé. Fé e princípios espirituais diferentes. Consagração e prioridades diferentes na vida com Deus. Propósito e objetivos em direções opostas. É isso. É por isso. Não é porque o pastor proíbe, quem sou eu para falar qualquer coisa? Mas a Bíblia aqui mostra isso. Se você for procurar, você vai encontrar vários textos que mostram sobre isso. E qual é o seu papel? Você que está sozinho. Orar. Jejuar. Pedir direção ao Senhor. Entrar no propósito. Pega uma irmã piedosa, pede aconselhamento. Mas, cuidado. Cuidado com as escolhas que você faz. A Bíblia declara que o coração é enganoso. Então, não se deixe levar pelas circunstâncias, pela aparência, ou às vezes até mesmo pela pressa. Poxa, eu já passei dos 30, ainda não tenho ninguém. Cuidado com isso. Ore ao Senhor em nome de Jesus. O meu desejo é que cada um ou uma que está aqui, que ainda não tem um relacionamento no Senhor, que encontre em nome de Jesus um relacionamento saudável e sadio no Senhor, para que não sofra lá na frente. Você está dizendo que vai sofrer? É uma grande probabilidade. Você viu que o homem mais sábio caiu por conta disso. Salomão. Ele poderia ter escolhido várias... Será que Israel não tinha mulher bonita, gente? Para Salomão? Mas ele fez alianças militares também, né? Políticas. A gente sabe disso. Mas ele fez escolhas que o levaram a adorar outros deuses. Então Deus queria, para Israel, evitar isso. Por isso que ele deu essa orientação. E o mesmo eu venho reforçar aqui nessa manhã. Porque, infelizmente, a gente tem observado uma atitude contrária aqui dentro, tá? Eu tenho observado uma atitude contrária ao que a palavra diz. Isso me preocupa muito e me entristece. E eu quero deixar muito claro que não diz respeito nem à sua felicidade e nem à felicidade da outra pessoa que você escolheu. Não diz respeito a isso. Mas a minha preocupação é com a consequência que isso traz, que a palavra mostra. É só isso. Eu não tenho nada contra ninguém aqui que faz escolhas de pessoas do mundo. Você é livre para escolher quem você quiser. Tá? Quero deixar muito claro, tem muito testemunho aqui que está ouvindo o que eu estou dizendo. Tem nada, se você que fez escolhas por pessoas que não são discípulos do Senhor, que não são, isso é uma coisa sua. É você com Deus. Tá? Mas me entristece e volto a dizer, não tenho nada contra ninguém
que você tenha escolhido. Nada, absolutamente nada. Nada a falar, nada. Mas eu fico com a palavra. Tá? Então, você que ainda não escolheu, ou que se de repente está escolhendo, o pastor do sabe, escolha quem teme ao Senhor. É um conselho que eu te dou. Para que seja evitado problemas futuros para a sua vida. Pode ser que você leve uma vida muito feliz, mas afastada de Deus. E não é esse o propósito de Deus para você, tá bom? Finalizando, finalmente, 2 Coríntios 6, é o último texto, 14, 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum com o crente e o descrente? Queridos, para finalizar, negócios. Cuidado ao fazer negócios com alguém. Quer comprar um carro, por exemplo? Pesquisa com alguém que entende. Não vai em qualquer... Gente, até para comprar carro em agência hoje está perigoso. Quando o Senhor me deu a oportunidade de comprar o Flecha de Prata, eu recorri a pessoas que tinham conhecimento. Sabe por quê? Porque uma vez eu comprei um carro, foi o meu primeiro carro que eu comprei. Comprei mal demais, fiquei traumatizado, inclusive. Primeira vez que eu comprei um carro para mim, eu comprei um carro com motor ruim. E sabe onde eu comprei? Numa agência. Garoto novo, não sabia das coisas, comprei. Aí eu mesmo mandei fazer o motor do carro. Aí depois me disseram, não, rapaz, tinha garantia. Mas ainda assim, mesmo com essa garantia, é complicado. Hoje em dia está muito complicado. Muito complicado. Quem é que garante que esse carro vai voltar para lá, de onde você comprou, e que o motor vai ser feito da forma como tem que ser feito? Então, cuidado. Sabe? Pesquisa, conversa com os irmãos. Peça ajuda. Outra coisa, queridos, é sociedade. Meu Deus do céu. Não faz sociedade com quem não é discípulo de Cristo, não. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas não faça sociedade com quem não é discípulo de Cristo. Você vai quebrar a cara. Não faça sociedade com quem parece ser discípulo de Cristo também. Porque tem um monte de gente travestida de discípulo de Cristo e não é. E outra, não faça sociedade sem antes pedir a confirmação de Deus, independente de com quem seja. Amém? A gente finaliza aqui.